Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sítio Maranata. Aqui quem fala é Matilde, muito prazer para quem está chegando aí. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as crenças dos cristãos. Bom, o título desse vídeo é Criacionismo ou Evolucionismo? Bom, sabemos que tem uma parte do mundo que acredita na evolução e uma outra parte que acredita na criação. E os que acreditam na evolução acreditam naquela teoria de Charles Darwin, do Big Bang, que houve uma explosão e aí começou a haver vida que antes não havia, tudo bem lentamente no decorrer de milhões e milhões de anos. Como a gente costuma ouvir quando chega em algum parque, alguma coisa assim, canyons, as pessoas costumam, a explicação científica que elas usam é que milhões e milhões de anos e foi se depositando ali as camadas de pedra. E bom, nós cristãos somos criacionistas, acreditamos que Deus nos criou. Os evolucionistas acreditam também que eles evoluíram do macaco e, bom, se for estudar, tem uma história bem extensa, muitas explicações que os cientistas dão, mas eu não acredito que eu vim do macaco, como os cristãos também não. Pelo menos as pessoas conscientes do que se trata criacionismo e evolucionismo. E, bom, nós acreditamos que Deus nos criou e que não somos a imagem de um macaco, e sim a imagem de Deus. E que o macaco também é um ser criado por Deus, como ele criou todos os animais, né? A diferença é que os seres humanos ele criou a imagem dele, ou seja, somos parecidos com ele, ou pelo menos na essência, no início, né? Lá em Adão, ele era mais parecido com Deus que nós, com certeza. E a Bíblia diz que apenas um pouquinho menor do que os anjos ele nos fez. E aí a gente acredita que o nosso mundo foi criado em 7 dias. A semana da criação. E aí no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, ele criou a atmosfera. No terceiro dia, as vegetações. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, ele criou peixes, animais marinhos e aves. No sexto dia, ele criou esses animais maiores, né, mamíferos, enfim. E o ser humano foi criado no sexto dia. E no sétimo dia, Deus descansou. No sétimo dia, o sábado, o dia do descanso, né? E se você quiser se contextualizar, né, nós acreditamos no está escrito, sempre está escrito. As nossas explicações é sempre pela palavra, né, não é pela teoria, pela ciência. Claro que a ciência muitas vezes comprova a palavra, assim como os achados arqueológicos também comprovam coisas que está escrita na palavra, mas quanto ao início de tudo, nós acreditamos que Deus criou. E no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí começa a criação, pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E aí começa a se desenvolver a criação, tudo pela palavra do Senhor, até chegar no homem. E Deus chamou a luz dias. A luz era dia.
e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. O mar, o céu, né? Separando. Antes era tudo água, agora já estava separado, já tinha dia e noite, águas e águas. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê o seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse versículo é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lembrando que até o 25, Deus falava e as coisas aconteciam. Ele falava e as coisas vinham a existir. Agora, no versículo 26, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. E aí no capítulo 2, vamos ler só mais 2 versículozinhos para não ficar muito longo. O versículo 1 diz assim: assim, os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Versículo 2: e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É muito interessante. E aí a gente pode seguir lendo aqui, ainda tem, né, uma vasta história. Aí o Adão e a Eva vão viver no jardim do Éden, eles vão ter comunhão com Deus. Deus vem todos os dias visitá-los até acontecer o pecado, né? Mas bom, isso nos dá assim uma imagem de como foi a criação dos seres humanos. Deus criou com suas próprias mãos. Ele disse façamos, ele não disse haja um ser humano. Ele disse façamos conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Para você ver como você é muito importante. Deus parou tudo que ele estava fazendo para ele criar você com as mãos e não com uma palavra. Não foi dizendo haja, né? Para mim isso me traz assim, um sentimento de que eu sou importante para Deus, de que Ele me ama. E eu tenho certeza que Ele ama todos nós seres humanos, né? Porque Deus não ia botar filhos no mundo aí para... eu vou escolher uns para se salvar e outros não, e deu. Não. Deus nos ama, Ele se importa com nós, Ele quer nos levar para o céu, Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar a vida eterna. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu queria mostrar, ou melhor dizendo, o porquê que a gente acredita na criação e não na evolução, né? A evolução é uma coisa assim tão fria, milhares e milhares de anos, foi acontecendo tudo bem devagarinho, né? É claro que tem uma lógica também nos estudos que eles fazem, né? Nada é assim, tudo eles têm uma explicação e tal, uma teoria, mas a teoria em si do Big Bang, pra mim, soa até como piada, né? Comparar um Deus único, criador grandioso, né, que fez tudo com perfeição. Se você for observar o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita que se regenera. Tantas coisas assim incríveis que a gente pode ver do nosso corpo, né? Se for observar cada célula, é tão magnífico. Cada célula é como se fosse, sei lá, uma usina, não é? Ela cria, ela recria, ela se consome, ela se faz outras, ela faz... A nossa vida acontece através de
células minúsculas que a gente só vai enxergar através do microscópio. E detalhe, né, são tipos diversos de células para criar um ser humano, né? São órgãos diferentes, cada um com seu funcionamento independente, ao mesmo tempo um depende do outro, entende? É incrível as criações de Deus. E a partir do momento que a gente começa a se aprofundar na palavra, que a gente começa a orar, que a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a notar a natureza. Eu comento com meu esposo que, sei lá, 1 ano atrás eu não prestava atenção nas coisas. E aí, a partir do momento que tu começa, assim, a estudar a palavra, a pensar nessas coisas, a pedir pro Senhor mudar o caráter da gente, a gente começa a observar em uma flor. Às vezes eu me pego, assim, saio pra caminhar com meu esposo, pra passear, conversar, ver áreas diferentes, né? Se exercitar. E aí nós dois vamos parando de casa em casa, olhando nos jardins das pessoas, as flores diferentes, as suas cores. Deus criou tudo com tanta beleza, né? Ele podia ter simplesmente criado um mundo preto e branco, mas não, ele criou cores, ele criou sabores, texturas, cheiros, ele criou prazeres para os seres humanos, né? A nossa vida, sei lá, se fosse mesmo conforme a evolução, podia ser tão sem graça, né? E com o tempo, a evolução, e aí começa a querer aparecer uma cor, pois começa, talvez, quem sabe, aparecer coisas diferentes, mas não, Deus criou tudo perfeito, com perfeição. Se você observar uma flor, como pode da terra sair os nutrientes para criar aquela flor colorida, com folhas verdes, com pétalas rosa, com pétalas amarelas, vermelhas, tantas cores, tantos animais coloridos, lindos, pavões de cores diferentes, papagaios, animais infindáveis que a maioria a gente nem conhece. E são lindos, cada um tem a sua cor, a sua individualidade. Eu sinceramente não acredito que tudo isso é obra do acaso. Tudo isso é obra de um Deus misericordioso, amoroso, que criou tudo com perfeição, porque Ele nos ama e porque Ele nos quer felizes, Ele quer nos dar a vida eterna. E eu creio também que na vida eterna nós teremos todos esses animais, inclusive esses que a gente nunca conheceu, a gente vai conhecer e a gente vai poder chegar perto deles e a gente não vai precisar ter medo de um leão. Porque a palavra diz que o leão pastará junto com o urso, com o bezerro. Eu creio que vai ser uma vida tão linda no céu. E é por isso que eu peço a Deus que eu esteja preparada nesse dia e que eu consiga, pela misericórdia do Espírito Santo, influenciar o máximo de pessoas que eu puder. Seja pessoalmente, seja através do meu exemplo, do meu caráter, seja através da mensagem que eu levar adiante. Eu peço que o Espírito Santo me use como um instrumento dele para, pelo menos, acender assim uma chaminha no coração das pessoas, para que elas tenham um desejo de conhecer o Espírito Santo, de conhecer a palavra de Deus e de almejar também esse sonho que eu tenho de um dia viver com Cristo. Pensa aí. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Espero que voltem sempre aqui. Se gostou, comenta aí, dá um joinha, façam suas perguntas. Se eu falei alguma coisa que não estava certa na sua opinião, me corrija aí nos comentários, por favor. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!